Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui para mais uma live no canal. Deus abençoe todos os irmãos que irão participar deste vídeo, que irão ouvir este áudio. Pai, no nome de Jesus, perdoa meus muitos pecados, falhas, imperfeições, fragilidade e fraqueza. Lava-me, purifica-me com teu sangue. Ó Pai, no nome de Jesus, abençoa este conteúdo desta noite, esta palavra. Toque nos corações, Senhor Jesus, liberta as almas através deste canal, salva almas, meu Pai, através deste canal, cura pessoas, liberta pessoas, abre a porta da prosperidade, dá a grande bênção, a grande vitória, desfaça toda obra maligna, toda obra feita, mandada, quebra todo o mal, nos dá força, nos dá graça, nos dá livramento, nos dá direção, fale conosco na Tua palavra, renova a nossa fé, nossa força e venha nos dar grande bênção e vitória, Pai, no nome de Jesus, queimando e repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, esse YouTube é a terra dos falsos profetas, né? A gente vê, e não generalizando, porque eu também estou no YouTube, né? Mas grande partes, né? A sua grande maioria das pessoas que estão no YouTube realmente são falsos profetas e não têm compromisso com o Evangelho. E principalmente os canais grandes, não todos, mas grande maioria, não tem compromisso com o verdadeiro Evangelho. Nós podemos ver, meus irmãos, o que é pedido hoje, o que é pregado hoje, o que é ensinado hoje no YouTube. Aí nós vemos muitas heresias nesse YouTube, muita gente pedindo dinheiro. Não, como eu já falei, não é errado desde que a pessoa tenha um projeto sério e desde que a pessoa tenha uma igreja séria, né? Mas muita gente pedindo para o seu enriquecimento pessoal. Então isso realmente totalmente errado. O canais, a maioria só com palavrinha de tome benção, receba benção, vitória. Alguns usam algumas palavras exortativas e palavras de doutrina, mas com segundas intenções não boas e muitas vezes algumas até distorcendo a verdade, meias verdades, né? Então nós vemos tudo isso nesse YouTube, que é uma terra muito complicada e que a gente deve tomar muito cuidado. E colocando para o lado de fora também, meus irmãos, que igreja você está indo, quem é o pastor que é seu pastor, quem é que você está seguindo no YouTube. Então a gente deve fazer uma análise para a gente não ser enganado pelos falsos pastores, falsos profetas, falsos doutores, porque Jesus já diz na sua palavra que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então nós estamos vendo esta palavra de Cristo se cumprindo. E nós precisamos estar de olho aberto. Nós devemos orar, nós devemos vigiar, nós devemos pedir direção a Deus. Se realmente este pastor que nós acompanhamos na internet é homem de Deus ou não. Nós devemos tomar esse cuidado. Nós devemos tomar cuidado se a igreja que nós vamos, o pastor que é o nosso pastor, se é um homem de Deus ou não. Nós devemos tomar esse cuidado. Porque senão depois, meus irmãos, nós estamos acompanhando e recebendo palavras heréticas, doutrinas de demônios e até mesmo participando de coisas desagradáveis a Deus e começando a cauterizar a nossa mente a respeito da palavra de Deus. É muito perigoso hoje, está muito complicado hoje. A maioria das pessoas estão usando da palavra de Deus para aparecer, para querer ser alguma coisa, para enriquecimento próprio, e está por isso o evangelho sendo escandalizado. Você vê que as pessoas não dão mais crédito ao evangelho como dava antes, né? As pessoas não têm mais aquele respeito por os cristãos como tinha antes, por causa dos escândalos hoje, por causa dos escândalos. Mas a Bíblia diz, ai de quem por o escândalo vir, né? Como está na palavra do Altíssimo, esse vai sofrer muito. Então
nós precisamos, meus irmãos, realmente estar despertos. Esse povo do YouTube e o povo, na verdade, todo o povo, eu digo nós, né? A gente tem que estar sempre incluído. Nós precisamos estar vigilante, nós precisamos estar atento, nós precisamos estar com cuidado, meus irmãos, para não sermos enganados. Nós estamos nos últimos dias da igreja e o diabo está fazendo de tudo para enganar. O diabo chega aí misturando verdades com mentiras. Olha, para você ver como é tão complicado. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina sobre a santificação, corpo, alma e espírito. Mas quando você vai ver, tem muitas igrejas que têm a santificação, uma só da alma, do espírito e outra só do corpo. E tem que ser completo. Nós vemos que aquela igreja Tabernáculo da Fé é uma igreja aparentemente de boa doutrina, aparentemente fisicamente, mas tem idolatria no meio. Tem muitas heresias que diz que o primeiro pecado foi a relação íntima da serpente e Eva. E lá na igreja deles tem o quadro do William Mahoney Branham, né? Tem o quadro dele lá com a aurélia na cabeça. Então, nós podemos ver que tem uma idolatria ao fundador, que não foi o fundador, acho, do Tabernáculo da Fé, mas foi uma pessoa que eles espelham como profeta, né? Então, nós vemos que há muita idolatria. Muitos estão colocando ensinamentos extras bíblicos, acrescentando, outros estão deixando os ensinamentos da palavra de Deus para trás, acrescentando e outros diminuindo. Então nós estamos realmente no fim. Está muito difícil achar uma igreja séria. Quando você vê uma igreja que pode uma coisa, quando vê pode outra não. Então as igrejas estão muito difíceis da gente congregar e muitas vezes nós temos que ler uma mesmo que tenha alguma dificuldade para não. Às vezes tem alguma coisa que é contra a palavra de Deus, mas nós não dá para nós congregar porque tudo né? Tem igreja que dá para congregar, tem igreja que não dá. Então a igreja que melhorzinha que dá para a gente congregar. Não é fácil, mas é assim, meus irmãos. É assim, vamos tomar cuidado com esse YouTube, com esses pregadores de YouTube. Eu sempre falo, o povo não quer uma palavra exortativa, doutrinária. O povo quer bênção, o povo quer vitória, o povo quer milagre, mas o povo não quer renúncia, não quer orar, não quer jejuar, não quer santificar. O povo não quer buscar a Deus de verdade. Infelizmente, são poucos que vão ser salvos. Já falei muito aqui, já ensinei muito aqui nesse canal sobre isso. Então, nós temos que estar preparados. Vamos lutar pela obra de Deus, vamos trabalhar na obra de Deus e vamos fazer a vontade de Deus. Cada um segue do jeito que quiser. O nosso foco, irmão, é nós e Deus. Se alguém quer seguir bem, se alguém não quer, nós não pode salvar ninguém e ninguém pode nos salvar. Então é nós seguir o nosso caminho, só Jesus nos salva se nós formos fiéis a Ele, se nós obedecermos a Sua palavra. É difícil esses últimos dias complicados mesmo, mas a Bíblia diz que tudo isso aconteceria. Antes da vinda de Jesus, dos que eu acho dos sinais maiores é a apostasia. Porque a Bíblia diz que antes da vinda de Jesus e também antes da manifestação do anticristo viria a apostasia. Então a apostasia é o abandono da fé. A maioria das pessoas abandonaram a fé, a maioria das pessoas já não segue mais o verdadeiro evangelho, a maioria das pessoas só querem viver de qualquer jeito. Então vamos pedir força, graça, Jesus, para nós pregar o verdadeiro evangelho, para nós ensinar o verdadeiro evangelho. Não quero ficar só nas minhas palavras, eu quero ler um texto da Bíblia. Se tiver propaganda, os irmãos entendam, porque essa Bíblia aqui, quando eu entro, tem hora que aparece propaganda, não tem jeito, mas eu vou usar ela, que será, eu acho melhor. Louvado seja Deus. Aí já está aberto aqui. É bem no livro que eu quero ler. Louvado seja Deus. Deixa eu ver se é o 7, irmãos, ou antes.
Não, eu acho que o 8. Deixa eu ver se é o 8. Não. É o 6. Olha, meus irmãos. A história de Daniel. Meus irmãos. Ele estava na Babilônia. Foi levado cativo, exilado. E Daniel, quando está na Babilônia, teve um momento que o rei, louvado seja Deus, o rei Dário, nesse momento era o rei Dário, e o rei Dário, meus irmãos, ele constituiu sobre o reino, príncipes e presidentes. Daniel era um dos presidentes, E Daniel estava ali no cuidado do reino e tal, algumas questões. E muitas pessoas tinham inveja de Daniel, porque Daniel se saía bem e o rei gostava de Daniel e queria colocar ele como o maioral de todos ali, dos presidentes e príncipes, E então eles tentaram, olha o que acontece. Louvado seja Deus. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nem erro nem culpa. Daniel era um homem exemplar. Daniel era um homem que eles tentaram, os invejosos contra Daniel, tentaram encontrar alguma coisa de Daniel ali no reino, algum erro de Daniel ou culpa, para que o rei fizesse algo contra Daniel, Mas procuraram e não acharam nada, porque Daniel exercia bem a sua função, com responsabilidade, com caráter, com respeito, com sinceridade, com obediência e com lealdade, meus irmãos. Era um homem justo, correto, Daniel. Não acharam nele nenhum erro nem culpa. Aí eles disseram: nunca vamos achar ocasião contra este Daniel se nós não procurar na lei do seu Deus. Então eles fizeram e chegaram ao rei: nós vamos fazer aqui um período de tempo que ninguém vai poder fazer petição a outro Deus ou outra pessoa a não ser o Senhor. Quem fazer isso vai ser lançado na cova dos leões. Então o rei assinou aquilo e tal. E quando foi ver, Daniel estava no seu quarto orando, que ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E assim pegaram Daniel, meus irmãos, e levaram até o rei. O rei tentou livrar Daniel, mas não conseguiu livrar Daniel. E Daniel foi parar na cova dos leões, porque esse seria a situação para quem desobedecesse a lei do rei. Daniel foi para a cova dos leões, mas nós vemos que Deus livrou a Daniel lá dentro. E seus inimigos foram jogados na cova dos leões e foram mortos seus inimigos, suas famílias. Então nós podemos ver a obediência, meus irmãos, de Daniel. Deus livrou a Daniel porque ele era um homem fiel, obediente a Deus. O que eu acho interessante é que Daniel era uma pessoa de caráter, uma pessoa fiel, sincera a Deus e um homem de oração. Orava 3 vezes ao dia. Será, meus irmãos, que nós temos sido pessoas de bom caráter? Será que nós temos sido pessoas que estão dando um bom testemunho, como Daniel? Será que alguém olha para nós e diz, ele é um verdadeiro cristão, ele é um cristão fiel, ele é um cristão sério? Será que nós estamos pregando através do nosso testemunho, irmãos, da nossa conduta, do nosso dia a dia, das nossas ações? Era isso que Daniel fazia. Todo mundo via que Daniel era um homem fiel, porque ele não desobedecia as ordens que era dada a ele, a não ser que essa ordem fosse pecar contra o seu Deus. Então Daniel era fiel, era obediente. Nós vemos a lealdade de Daniel. Mesmo no momento desse que Daniel poderia se prostrar e parar de buscar a Deus e pedir só ao rei naquele período de tempo, mas Daniel não. Daniel foi fiel porque Daniel sabia que o compromisso dele não era com o homem, é com Deus.
Então nós temos que entender que nosso compromisso não é com o governo do Brasil, nosso compromisso não é com um pastor, não é com a igreja. Se ele estiver errado, nós não vamos acatar, nós não vamos obedecer, porque o nosso compromisso é com Deus. Porque se nós obedecermos e acatarmos as coisas que são contra a palavra de Deus, nós vamos nos perder, nós vamos perder a salvação. Então Daniel foi fiel, foi leal a Deus, meus irmãos, e ele era um homem de oração. Era um homem que estava buscando constantemente a Deus. É por isso que Deus livrou, por a sua fidelidade, por ser um homem de oração. O que nós tira o exemplo de Daniel é para nós sermos pessoas de orações, é para nós sermos pessoas fiéis com bom testemunho e para nós não nos prostrarmos contra as coisas que podem nos fazer desobedecer a palavra de Deus, mas para nós ser leal e fiel. Porque Daniel, mesmo se ele fosse morto ali, ele saberia que ele iria para a glória, ele iria para o céu, porque ele sabia a quem ele servia. Nós devemos saber a quem nós servimos, meus irmãos. Se nós deixarmos e se nós sofremos por amor ao Evangelho, nós sabemos para onde nós vamos, porque nós vamos para o céu. Nós podemos ter a convicção e a plena certeza de que quando nós sairmos dessa terra, nós vamos morar na glória se nós fazer a vontade de Deus. Não importa se nós passa fome, sede, tribulação, perseguição, mas se nós for fiel, nós vamos alcançar o céu. É isso que eles tinham em mente, meus irmãos. Daniel não estava olhando para a riqueza. Eu vou perder o meu posto de presidente, eu vou perder o meu posto de receber o meu salário, eu vou perder o meu posto de estar junto com o rei aqui. Não, Daniel não olhou para nada disso. Daniel olhou para o seu compromisso, porque ele sabia que Deus tinha algo melhor para ele. Daniel sabia que Deus tinha algo grande para ele, algo maravilhoso para ele. É por isso que nós devemos rejeitar o que o mundo nos dá, o que o mundo nos oferece, porque Deus tem algo maior para nós, Deus tem algo melhor para nós, Deus tem algo grandioso para nós. O que Deus tem para nós, meus irmãos, é muito mais melhor que o dinheiro, muito mais melhor que um reconhecimento nessa terra, é muito mais melhor, meus irmãos, do que os prazeres da carne, do que o pecado, porque o pecado gera morte e leva à perdição, e o pecado leva ao sofrimento, mas Cristo dá vida com abundância. Então, o melhor é servir a Deus, porque nós sabemos que nós vamos ter um cantinho de descanso no céu. O melhor é servir a Deus sabendo que tem uma cidade santa preparada para nós. O melhor é servir a Deus sabendo que quando nós passar dessa vida, nós vamos descansar com o Senhor para sempre no céu. Nós vamos estar livres de todo mal, mas aqueles que perderem a salvação vão para um lugar de tormento, vão sofrer a eternidade toda, vão estar sofrendo todo o tempo, durante toda a eternidade que não se acaba. Mas quem for fiel a Deus vai descansar para sempre no céu com o Senhor. Pai, obrigada por esta palavra, nos dá força e graça para nós ser fiel. No nome de Jesus, nos ajuda a viver como Daniel em oração, sinceridade e obediência. Nos livra de todos os pecados, ó Pai, nos ajuda a ser fiel, nos ajuda a viver o Teu Evangelho. Nos dá força, graça, livramento, vitória, abre as portas da bênção da vitória, quebra todo mal, desfaça todo mal e nos dá a grande bênção e a vitória. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Você ajuda esse canal a crescer, compartilhando, curtindo, comentando, se inscrevendo, tocando no sininho. Vamos ganhar alma para Jesus. Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos.